Saímos de uma concepção filosófica em que o papel do mundo o papel da filosofia era buscar a essência das coisas, a essência dos objetos, e a gente descrevia essa essência através da linguagem, e a linguagem era apenas um instrumento. E a gente chegou em um mundo, uma concepção filosófica em que a linguagem não é mais um instrumento, a linguagem não é mais um meio, a linguagem é o próprio objeto de estudo da filosofia do direito. Aí você pergunta, agora ficou mais fácil, porque a gente não tinha condição de ter precisão sobre a essência das coisas e agora a gente só analisa a linguagem. Não ficou tão fácil assim. Porque, como eu disse, a linguagem natural, ela é ambígua, a linguagem natural ela é aberta, a linguagem natural é sujeita a múltiplas interpretações. E esse é um conceito que a gente chama de problemas da linguagem. E essa questão da linguagem ser ambígua, da linguagem ser vaga, da linguagem ser porosa, da linguagem ser não precisa, foi inaugurada por um filósofo chamado Friedrich Waismann, que é um filósofo que inaugurou uma noção chamada de open text, que é de textura aberta, traduzida no português. A textura aberta designa exatamente essa indeterminação linguística. A linguagem não é clara. A linguagem não impõe o seu sentido por si mesmo, né? Então, quando afirmamos qualquer coisa, sempre esta afirmação pode estar sujeita a um duplo, a um triplo, a um quádruplo significado, a depender daqueles que interpretam, né? A constatação do real significado de determinada afirmação não é certo, não é seguro. Vai depender do contexto e vai depender das pessoas que interpretam. Deixa eu contar uma anedota para vocês que parece que existiu de fato. Um grande jogador da seleção brasileira, o Mané Garrincha, campeão do mundo, ele foi fazer uma excursão com o Brasil na Itália, em Roma, porque a seleção brasileira ia jogar com a seleção italiana em determinado ano. Depois do jogo, eles fizeram um city tour pela cidade de Roma, que tem vários monumentos históricos, e um dos principais monumentos é o Coliseu, né, onde onde os gladiadores lutavam, né, a velha política do pão e circo lá dos romanos. E aí, quando Garrincha acabou de fazer a visita, ele soltou a seguinte frase, né? Ele disse, bom, não sei por que conferem tanta fama a esse Coliseu. Ele é menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Então veja que a concepção do sujeito influencia na forma como ele interpreta os dados do mundo. Se por um lado as pessoas choram ao verem o Coliseu, porque este é o exemplo da ascensão de Roma e da autoridade de toda Roma, para Mané Garrincha, lá do Rio de Janeiro, disse ele é menor que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Isso é uma anedota para mostrar como as concepções do sujeito, que o Gadamer chamava de pré-juízo, Heidegger chamava de pré-compreensão, interfere na forma como se interpreta as questões do mundo, os dados do mundo. E isso é intensificado por esse conceito de textura aberta, de que a linguagem é indeterminada. A textura aberta foi utilizada pela primeira vez, foi aplicada pela primeira vez no campo do direito por um filósofo chamado Herbert Hart, que escreveu um livro maravilhoso chamado O Conceito de Direito. Então, a textura aberta, para Hart, significa a possibilidade de imprecisão presente nos conteúdos das leis. As leis que descrevem os casos concretos, que descrevem esses casos de forma ampla, sem muitos detalhes, elas são instrumentos pelos quais o legislador ele procura regular de forma não ambígua e antecipadamente condutas humanas por meio de padrões gerais, diz Hart. Ou seja, as leis são bem amplas para abarcar a maior quantidade de condutas humanas.
Só que isso gera um problema, porque não somos precisos na maioria dessas descrições normativas. Por exemplo, quando falamos de boa-fé, quando falamos de probidade, quando falamos de mulher honesta, não se sabe de antemão o que significam realmente esses termos, pois elas são abertas à interpretação e à atribuição desse sentido. Em direito civil, a gente chama isso de cláusulas gerais. Em direito constitucional, de conceitos jurídicos indeterminados, né? Em direito civil também fala-se em conceitos jurídicos indeterminados. Aí Hart vai citar um exemplo teórico para a gente entender como é difícil essa atribuição de significado. Hart vai dizer, imagine uma regra que diz que é proibida a entrada de veículos no parque. Proibida a entrada de veículos no parque. A primeira coisa que o jurista se depara é por quê? É proibida a entrada de veículos no parque. Que fato aconteceu para que fosse proibida essa entrada de veículos no parque? A segunda questão, que é mais precisa, o que a administração entende por veículo? Por exemplo, bicicleta é veículo? Para o nosso ordenamento é veículo. Mas carrinho de brinquedo, aquele motorizado, é veículo? Patins são veículos, patinetes são veículos, skate é um veículo. Então, o que a administração entende por veículo? Veja que nesse caso, a textura aberta se dá pela indeterminação da regra. O que a administração do parque entende por veículo? Mesmo sendo uma regra super simples, é proibida a entrada de veículos no parque, o poder discricionário que foi deixado pela linguagem pode ser muito amplo. De qualquer forma, que a aplicação da regra pode, na verdade, constituir, como diz Hart, uma escolha, ainda que essa escolha possa ser não necessariamente arbitrária ou intencional, ou irracional também, né? Ou seja, a administração do parque pode, de acordo com a sua escolha, entender que veículos são apenas aqueles dotados de motor com placa e que são utilizados para meio de transporte. Diante desta margem de dúvida, o que é que pode acontecer? O juiz pode interpretar a regra de forma que julgar mais apropriada ao caso concreto com o qual ele estiver lidando. Hart chama isso de discricionariedade, que é essa possibilidade de escolha diante de múltiplas possibilidades que a norma jurídica vai trazer para análise do caso concreto. Kelsen também aborda essa questão da discricionariedade e da indeterminação das normas jurídicas. Kelsen vai dizer que as normas são indeterminadas, por um lado, de forma intencional, para que o administrador ou o juiz possa regular, no caso do juiz, a punição melhor para o caso concreto, no caso do administrador, a regulação das situações concretas. Isso é uma indeterminação intencional. E tem aquela indeterminação, também segundo Kelsen, a não intencional. Kelsen aponta 3 critérios para a determinação ser não intencional. O primeiro critério é o critério que estamos trabalhando aqui, que a norma não tem um sentido unívoco. A norma não tem um único sentido. Por exemplo, o conceito de vantagem no crime de estelionato do Código Penal. O crime de estelionato vai dizer que é induzir alguém a erro com o fim de obter uma vantagem. A doutrina se perguntou, que tipo de vantagem é essa? É uma vantagem social? É uma vantagem econômica? É uma vantagem sexual? Que tipo de vantagem é essa? Fizeram um tipo de interpretação, consideraram que o estelionato estava dentre os crimes contra o patrimônio e, portanto, só poderia ser uma vantagem econômica. Mas quando se fala de vantagem, pode ser vários tipos de vantagem. Então, o sentido não é unívoco. A indeterminação pode decorrer de uma antinomia também, ou seja, de uma contradição entre normas. Qual é a norma aplicável nesse caso concreto entre duas normas que se contradizem? Por exemplo, o estágio probatório é de 3 anos ou o estágio probatório é de 2 anos? Por que eu digo isso? Porque a Constituição diz que é de 3 anos, lá no artigo 41. Mas a Lei 8.112, que regula que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, diz que é de 2 anos.
Então, é uma indeterminação. Um diploma normativo diz uma coisa, outro diploma normativo diz outra. Nesse caso específico, a gente sabe que a Constituição prepondera. E por fim, Kelsen vai dizer que é impossível determinar como as normas infraconstitucionais serão constituídas, tendo em vista as normas constitucionais. Porque quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, de liberdade de expressão, de valores sociais do trabalho, isso é muito indeterminado. E é impossível controlar o que o legislador vai fazer diante desses conceitos jurídicos indeterminados, esses conceitos jurídicos abertos, né? Então, Kelsen também se preocupa com essa questão.